Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e o vento impetuoso e renovador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça maravilhosa visite a sua sala, o seu quarto, abençoe a sua mesa, o seu ambiente de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje bem cedinho, acordou tão apertado, ansioso, machucado pelas rasteiras da vida ou cansado de carregar fardos tão pesados. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos ensine a viver de verdade. Meus irmãos amados, o Evangelho que a liturgia nos traz hoje é de uma riqueza espiritual gigantesca e fala profundamente ao momento que muitos de nós estamos vivendo. Prestem muita atenção nesta cena. Os discípulos de João Batista e os fariseus chegam para Jesus com uma cobrança, quase uma crítica. Eles perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Naquela época, minha gente, a religião tinha virado um peso terrível. Era um conjunto de regras duras. As pessoas jejuavam com o rosto amarrado, tristes, para mostrar que eram santas. Aí eles olham para os discípulos de Jesus e veem gente alegre, gente que comia com o Mestre, que celebrava. Jesus, com aquela sabedoria divina e mansa, responde usando uma imagem linda do dia a dia: por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo: eu sou o noivo. A salvação chegou. O amor de Deus está no meio de vocês. Não é tempo de tristeza, é tempo de festa, de alegria, de cura, de libertação. Trazendo isso para a nossa realidade, meus filhos, quantas vezes nós vivemos a nossa fé com uma cara amarrada, como se Deus fosse um patrão severo e castigador. Tem gente que faz jejum de carne, de doce, faz promessas difíceis, mas não consegue fazer um jejum de fofoca, um jejum de julgamento, um jejum de pessimismo dentro de casa. A pessoa reza o terço inteiro, mas não fala com a nora, vive brigando com o marido, espalha discórdia no trabalho. Isso é viver a religião do luto, a religião das regras vazias. Jesus não quer que você viva oprimido. Jesus quer ser o noivo da sua alma, aquele que entra na sua casa para trazer de volta a alegria de viver, para restaurar o brilho no seu olhar que a depressão, os problemas financeiros e as dores da vida tentaram apagar. Para explicar isso ainda melhor, Jesus usa duas metáforas que o povão daquela época entendia muito bem e que servem perfeitamente para nós hoje. Ele diz que ninguém coloca um remendo de pano novo numa roupa velha, senão rasga tudo. E também não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre, minha gente, era uma bolsa feita de couro de animal que guardava o vinho. Quando o couro envelhecia, ele ficava duro, ressecado, sem elasticidade. Se você colocasse o vinho novo ali dentro, o vinho ia fermentar, inchar, e o couro velho ia estourar. Perdia-se o odre e perdia-se o vinho. Meus irmãos amados, o vinho novo é o Espírito Santo. É o perdão de Deus, é a chance de restaurar o seu casamento, é a cura da sua ansiedade, é a nova oportunidade de emprego, é a paz na sua família. Mas o que é o odre velho? O odre velho é o nosso coração duro. É aquela nossa mania de dizer: eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. É o coração ressentido, cheio de mágoa de coisas que aconteceram há 10, 20 anos. Como é que Deus vai derramar a paz do vinho novo se o seu coração está ressecado pelo ódio e pela falta de perdão? Como é que Deus vai curar a sua casa se você continua com as mesmas atitudes de ignorância, de estupidez, de impaciência? Se Deus derramar a graça num coração fechado,
o coração não aguenta. Para receber as bênçãos novas que o Senhor tem para você nesta semana, você precisa pedir: Senhor, arranca o meu odre velho. Me dá um coração novo, flexível, humilde e disposto a perdoar. Abra mão das suas teimosias, jogue fora as roupas velhas das atitudes ruins e deixe Jesus te renovar por inteiro. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, o noivo das nossas almas, o portador do vinho novo e o autor da nossa alegria eterna. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, fervorosa e necessitada família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, intercessão e total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, desarmamos o nosso orgulho, despimos as nossas vaidades e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos paralisantes, os nossos ressentimentos e as nossas lágrimas mais sofridas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que traz a festa para a nossa vida, o Deus que quer transformar a nossa tristeza em alegria, derramando sobre nós o vinho novo da Tua graça e do Teu perdão. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Mestre, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós nos comportamos como os odres velhos e ressecados, endurecidos pela mágoa, pelo orgulho de não dar o braço a torcer, pelas fofocas, pelos julgamentos apressados e pela falta de misericórdia com aqueles que erram conosco. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós vivemos uma fé de aparências, uma fé de luto e de cobranças, esquecendo-nos de amar, de perdoar dentro da nossa própria casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Quantas vezes tentamos remendar a nossa vida espiritual com pedaços de pano novo, indo à igreja, mas voltando para casa com as mesmas atitudes velhas de intolerância, de pessimismo e de murmuração. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente, o nosso peito e a nossa história com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a dureza do nosso ser, tira o coração de pedra e dá-nos a graça de um coração de carne, um odre novo, elástico, dilatado pelo amor, pronto para receber tudo aquilo de maravilhoso que Tu tens para nós. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está precisando desesperadamente de uma renovação total, de uma cura profunda que só o Teu Espírito Santo pode realizar. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes da mente e das emoções, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco agora e que se encontram afogados no vale escuro da ansiedade generalizada, que aperta a garganta, dispara os batimentos cardíacos, tira o ar e faz o chão sumir sob os pés por causa do medo do futuro. Visita os filhos e filhas que estão trancados na masmorra fria e solitária da depressão profunda, pessoas cujas estruturas emocionais estão como roupas velhas se rasgando, que perderam o brilho nos olhos, que choram escondidos no travesseiro de madrugada e que são atormentadas por pensamentos de morte, de ruína e de desespero. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador, o vinho novo da esperança. Entra nesses quartos escuros agora, Jesus. Toca no sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de pânico, de fobia social, de insônia crônica, de complexos de inferioridade e de desamparo. Fortalece o espírito de quem está fraco, refaz o que está rasgado por dentro e derrama a paz mansa que o mundo não pode dar, restabelecendo a alegria de viver debaixo do Teu cuidado amoroso. Nós Te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão sofrendo na escuridão amarga das enfermidades físicas, vendo o próprio corpo fraquejar diante da dor e dos diagnósticos desenganadores. Passa agora, Jesus, com a sombra curadora e vivificante do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais, entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades. Visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas, onde há alguém gemendo de dores terríveis neste exato milésimo de segundo. Nós clamamos, com a fé audaz que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos médicos assustadores de câncer,
tumores malignos, leucemia, problemas cardíacos graves, sequelas terríveis e doenças crônicas ou degenerativas incuráveis aos olhos da ciência dos homens. Apresentamos-te os irmãos que sofrem com dores severas na coluna, nos ossos, nas articulações, os que lutam contra doenças autoimunes, insuficiência renal, diabetes e males respiratórios que roubam o fôlego da vida. Tu és o Deus vivo, a fonte de toda a saúde. Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, ordena a cura, desfaz as células malignas, limpa o sangue de toda impureza, renova as forças falidas, restaura os órgãos doentes e levanta os teus filhos das camas de dor para que eles possam testemunhar, vivos e fortes, que o teu poder é real e que a vida deles está guardada no teu peito. Senhor amado, Príncipe Supremo da Paz, nós clamamos por restauração, perdão, harmonia e libertação sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Troca os odres velhos dos nossos lares. Olha para os casamentos que estão rachados, vivendo como roupas esfarrapadas pelas brigas constantes, pelas traições físicas e de pensamento, pelo orgulho, pela indiferença de casais que dormem na mesma cama mas parecem estranhos. Une de novo os corações com o vinho novo do teu amor. Clamamos com lágrimas quentes, Mestre, pelos nossos filhos e jovens. Arranca essa geração das ilusões destrutivas do mundo, das garras cruéis do tráfico de drogas, do alcoolismo, da pornografia, da criminalidade e das falsas amizades. Liberta a nossa juventude do vício hipnotizante das telas de celular e da internet, que isola os corações dentro da própria casa. Pai Celestial e nosso fiel provedor, nós te entregamos as angústias financeiras e materiais que têm tirado o sono, o apetite e a tranquilidade de tantos pais e mães de família trabalhadores. Tu que tens a providência divina nas mãos, olha para o desempregado que bate nas portas e só recebe não, olha para o trabalhador autônomo que vê as vendas caírem e o caixa vazio, olha para quem está afundado em dívidas impagáveis, e para a dona de casa que olha o armário e vê o mantimento no fim. Abre de par em par as janelas da tua fartura sobre as nossas casas. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o suor do nosso trabalho, multiplica o pão na nossa mesa e afasta para bem longe o fantasma da miséria e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, o nosso presente, o nosso futuro e tudo o que somos. Faz de nós, Senhor, pessoas renovadas, para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, que chuva de graça, de céu aberto e de fortalecimento espiritual nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como aquela sensação de peso, de amargura e de medo sumiu e o peito se encheu de uma paz inexplicável. É o vinho novo de Jesus sendo derramado no seu coração. A lição maravilhosa que o Senhor nos deixa hoje é um verdadeiro sacode na nossa fé. Não dá para viver o novo de Deus agarrado ao passado. Deus quer restaurar a sua família, as suas finanças, a sua saúde mental e física, mas você precisa ser esse odre novo, com a mente aberta para o perdão, deixando de lado as velhas manias de reclamar e de julgar todo mundo. Renove as suas atitudes, e Deus vai renovar a sua vida inteira. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas deprimidas, com casamentos acabando por qualquer bobagem, com lares tristes porque as pessoas estão vivendo com os corações duros, cheios de orgulho e ressentimento. Eles precisam urgentemente ouvir essa palavra de salvação para deixarem Jesus fazer essa troca milagrosa. Por favor, eu te peço como pai, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com toda a força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, mas ajuda esse vídeo a explodir e essa luz a chegar até aquela família que está prestes a desmoronar hoje. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração todos os santos dias. E o gesto de amor mais importante, compartilhe este vídeo sem moderação. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp, para os amigos, para aquele parente que precisa ouvir que chegou a hora de recomeçar. Leve o vinho novo para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com uma fé viva, guerreira, e tomou posse da sua renovação espiritual hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, declarando a sua decisão. Senhor, faz de mim um odre novo. Deixe esse comentário maravilhoso e abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático, de pai carinhoso, para você colocar em prática agora e transformar a sua semana. Toda vez que você sentir vontade de dar uma resposta torta, de brigar por motivo fútil dentro de casa ou de reclamar da vida, segure a língua por 5 segundos, respire fundo e pense. Eu não sou mais roupa velha, eu não ajo mais assim. Escolha dar um abraço em vez de um grito. Escolha abençoar em vez de reclamar. Você vai ver o milagre da paz invadindo a sua casa. Fiquem na paz gloriosa, na alegria contagiante do vinho novo e na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, forte e cheio de bênçãos no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.